Estamos começando a nossa live de hoje. Eu agradeço 642 mil inscritos, estamos quase chegando a 643 mil. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, sempre analítica, crítica, propositiva, indique o canal para um amigo, uma amiga. É muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Postamos hoje uma excelente entrevista com o senador Alessandro Vieira. O senador Alessandro Vieira é um senador que tem se destacado muito no Senado e especialmente na CPI da Covid, que apresentou para o Brasil muitos senadores que o Brasil desconhecia, e excelentes senadores. Um deles, pela seriedade e competência, né, o senador Alessandro Vieira. E graças a ele que existe a CPI. Ele é o senador Cajuru que demandaram o Supremo Tribunal Federal, e no caso foi o ministro Luiz Roberto Barroso, que fez com que fosse constituída a CPI da Covid. Temos uma entrevista com ele, assistam, e amanhã, logo cedo, temos também uma entrevista com outro brilhante senador que foi apresentado para muitos do Brasil pela CPI da Covid, o senador Fabiano Contarato. Tivemos também uma conversa muito legal, uma conversa emocionante com o senador Fabiano Contarato. Tenho certeza que vocês vão gostar. E eu começo já dando um spoiler, com a primeira questão que eu falei para ele sobre aquele episódio, aquele elemento que estava depondo naquela quarta-feira, um elemento chamado, não sei, um elemento, né? Nem vamos dar o nome, um sujeito desprezível, né? E que fez aquela postagem, duas de homofobia, uma em relação ao senador Fabiano Contarato, e aí o senador foi à cadeira de presidente, brilhante senador Omar Aziz, falou, não, o senhor vem falar, e se dirigiu a ele e falou aquilo que o Brasil gostaria de ouvir. Foi lindo, bonito, emocionante, um dos grandes momentos dessa CPI, a mais importante do século XXI. A entrevista está logo cedo, às 7 horas da manhã. Lembro também que hoje tem um artigo no UOL, hein? Tem o meu artigo no UOL, que já está dando um barulho aí. Leiam lá, cliquem, colunista, UOL, tem o meu artigo. No caso do... aí temos mais entrevistas programadas para o final de semana, depois eu falo, amanhã eu conto, tá? Lembro também, se vocês podem me seguir... o Clube de Membros, estou esquecendo, estou fazendo tanta coisa. Nós estamos alimentando o Clube de Membros, uma coisa muito legal, muito bacana que a gente alimenta. Alimenta é o seguinte, a gente coloca vídeos tal, no decorrer do mês, né? Exclusivos para o Clube de Membros. É muito fácil, lá clique, seja membro, vocês encontram todas as informações. No Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villicel, e na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br, vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Nações Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo, www.cursodovilla.com.br, e lá tem todas as informações. Eu estava aqui acompanhando a CPI, hoje foi emocionante também, duro, o que a gente ouve. Nós estamos sendo apresentados a um Brasil que o Brasil desconhecia, né? Estamos sendo apresentados a um Brasil que o Brasil desconhecia. A CPI mostrou isso. Eu vou depois desenvolver essa questão. Passei por todo o noticiário, né? Desde manhã, mas eu acho que a questão central é a marca macabra de 600 mil mortos. 600 mil óbitos oriundos da Covid-19, que poderia, o Dr. Pedro Halal, entrevistado no meu canal, assistam, nós temos mais de 150 entrevistas, você tem um Brasil, tem um mundo aqui, uma verdadeira, sem exagero, universidade aberta. Ele disse, de cada 5 óbitos, 4 poderiam ter sido evitados. Então, nós poderíamos ter hoje, aproximadamente, claro, em torno de uns 450 mil dos 600 mil mortos poderiam estar vivos, junto com as suas famílias, junto com seus filhos, com seus irmãos, com seus pais, mães, né? Com seus planos, fazendo seus planos. Nós perdemos 600 mil brasileiros e brasileiras, 4 vezes o total de mortos no bombardeio de Hiroshima, quase 8 vezes o que os Estados Unidos perdeu durante 20 anos na guerra do Vietnã. Isso ocorreu aqui no Brasil em pouco mais de um ano.
É inacreditável, é inaceitável. Então, o trabalho que a CPI está desenvolvendo, e hoje foi um dia muito triste, e não é o último depoimento que marcaram agora, dia 18, com o Queiroga, que figura, o Queiroga, gente finíssima, muito educado, uma grande pessoa, um coração de ouro, um cristão, ele vai dizer, em nome de Jesus, Deus no comando, esperem, vai mentir, 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 como, né? Como bem fazem os bolsonaristas. Bem, no dia 18 vai ser o depoimento dele. E esse, então, que eu imaginava que era hoje, não, vai ser no dia 18. O último depoimento, então, da CPI, o relatório, tudo indica, vai ser aprovado no dia 20, mas pode ser, não sei se atrasa tempo até a primeira semana de setembro, tempo legal para isso, né? Mas vamos ver, então, pode ser que tenha alguma pequena mudança de algum desses dias, eu vou até depois checar isso com um senador lá da CPI e tal. Então, se nós olharmos esses 600 mil mortos, o que aconteceu? De um lado, o governo conspirou contra a ciência, e contra a vida. O bem mais importante é a vida, né? É a vida. É o bem jurídico, como diz o senador Contarato na nossa entrevista, o bem jurídico mais importante é a vida. Por isso que o Código Penal começa por ali, né? Ou seja, o Bolsonaro atentou contra a vida de 213 milhões de brasileiros. Atentou contra a vida de 213 milhões de brasileiros. E planejado. É um planejamento. Daí que é um genocídio. Ele planejou. O relatório tendia ao Tribunal Penal Internacional de Haia, tendia sim, como não? Houve um planejamento. O que a CPI apresentou são provas e mais provas. Não há o que questionar, é impossível. Espero que o Ministério Público Federal, que o Aras não cometa um crime, né? Porque senão nós vamos ter de enfrentar, de alguma forma, legalmente, porque é necessário que o Ministério Público aprecie, abra um inquérito sério, né? Nós estamos falando de 600 mil mortos. A maior tragédia sanitária da história do Brasil, a maior tragédia da América Latina, a maior tragédia sanitária da América Latina, né? Que o Ministério Público haja federal. Eu sei que tem uma hierarquia, né? Mas é essencial, essencial. O que nós assistimos não é possível a gente esconder, falar, não, deixa, passou. Não, 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 não. Nós temos que ir até o fim nessa questão. E ver todos os crimes feitos pelo Bolsonaro e sua quadrilha, os do Palácio do Planalto, todos aqueles ministros que concordaram com isso, médicos, nós temos de ir até o fim, governadores, prefeitos, secretários estaduais, a todos. Mas vai dar muito trabalho, são muitos. Tem de começar. Claro que começa pelo governo federal, que foi dali que surgiu toda a conspiração para matar 600 mil brasileiros. Qual é o principal assassino que tem as mãos sujas de sangue? O criminoso Jair Bolsonaro. Ali tudo começou. Ele foi contra as máscaras, contra o distanciamento social e contra as vacinas. E continua sendo. Desde o início do ano passado, especialmente ali a partir de março, né? Lembre-se, tem todo um processo de chegada da pandemia ao Brasil. No livro do ex-ministro Mandetta, tem um paciente chamado Brasil. Tem isso, né? Nós, inclusive, entrevistamos o ex-ministro, sobre o livro, que eu sou citado 2 vezes, vale destacar, porque eu estava, na época, muito preocupado, claro, como todos nós. Eu estava vendo, o vírus estava na China, chegou ao Oriente Médio, lembre-se da tragédia do Irã, chega à Itália, tem a tragédia de Milão, né? Aí passa pela França, chega ao Reino Unido e depois vai aos Estados Unidos. Quer dizer, ele estava caminhando, estava para chegar. E aí chegou, e aí foi aquela tragédia. Ele insistia, dentro da visão conspirativa que ele tem, é um sujeito doente, né? É um psicopata, mas não deixa de ser assassino, ladrão, genocida. Ele foi orientado do que deveria fazer. Ele criou um gabinete paralelo e esse gabinete paralelo tem de sentar no banco dos réus. Tem alguns que não é possível. Lembra o senhor Carlos Luiza? Eles foram tudo para fora do Brasil, eles têm de vir para cá. Cometeram crimes, têm de vir aqui. Esse Luiz dando risada, nós vimos os vídeos na CPI, 2 dos vídeos em especial. Ele falava, e eles morreram, e nunca saíram de casa. Eram 4, morreram em casa. E dava risada. No outro vídeo, e eles morreram, e não saíram, ficaram em casa. Foram 20, e dava risada. Esse aí se diz Mormon.
né? Mas ele pode ser o que ele quiser, não me importa a religião. É um ato criminoso e esse homem está fora do Brasil. Esse homem ficou um mês despachando no Ministério da Saúde, um mês, sem cargo, sem função nenhuma. Isso é absoluta ilegalidade. E ficou lá. E não só ele, criou-se um gabinete paralelo, em que as pessoas, quem ele ouviu o Bolsonaro não era ainda então o ministro Mandetta, em seguida, em maio, o ministro Taish, não. Era o gabinete paralelo, pseudocientistas. Né? E nós vimos na CPI tantos vídeos apresentando dessas reuniões. Esses são copartícipes com o Bolsonaro do genocídio. Claro que são muitos, já caíram fora do Brasil. Eles são muito valentes para matar, né? Na hora de vir para ter e pagar, eles caem fora do Brasil. Então, tivemos tudo aquilo. E a pandemia foi crescendo, foi crescendo. Por outro lado, além da enorme tragédia na saúde, a desinformação, através dos grupos do WhatsApp, teve as questões econômicas. E aí vamos falar do Paulo Guedes, né? Com toda aquela empáfia de um sujeito que odeia o Brasil, que não quer saber do nosso país, não tem a noção de pertencimento, que enquanto não estavam morrendo milhares de brasileiros, ele estava ganhando dinheiro na sua offshore, lá nas Ilhas Virgens Britânicas, que foi estimado pelos jornais, no mínimo, durante o período do governo dele, 15 milhões de reais. Ele não estava nem aí com você, comigo, conosco, com aqueles que perderam os seus negócios, com aqueles que perderam os seus entes queridos, que perderam os seus sonhos. Nem aí, nem aí. Né? E na época, vocês me acompanham, né? Eu falei, puxa vida, você tinha de tocar na questão, o BNDES tinha de entrar em campo, o BNDES serve para isso, não para as campeãs, lembra na época no Lula que foi aquele fracasso? Não, era para os micro e pequenos empreendedores, especialmente, que estavam com a corda no pescoço. Nada, né? Nada, não fez nada. Podia juntar Banco do Brasil, Caixa, fazer um grande programa para proteger o setor de serviço e o pequeno produtor, tanto também do setor primário, secundário, em suma, ter uma visão de totalidade da economia. Nada fez, deixou a economia ser destruída e imputava ao vírus a destruição econômica, quando se tivesse uma ação efetiva das autoridades econômicas, a tragédia no campo econômico não teria sido da magnitude que foi numa recessão de 4,1. E recorde-se o auxílio emergencial, o mesmo que o Romeu Zema, grande Romeu Zema, disse que as pessoas em Minas recebem auxílio emergencial e gastam no boteco. É o liberal Zema, o grande Zema, quer dizer, o pessoal enche a cara. Esse é o governador de Minas. E o auxílio emergencial era de 200, virou 600, graças à ação da Câmara dos Deputados, porque o Paulo Guedes, que estava ganhando dinheiro na offshore, fortunas, queria economizar. É isso, economizar para os miseráveis, os pobres, os que estão na extrema miséria, que vivem uma situação terrível, que expandiu a pobreza no Brasil em uma velocidade como nunca na nossa história, e ele nem aí. Esse elite rastaquera, que eu até comento hoje no artigo do artigo. E ali mostra quem é essa figura nefasta, né, de Paulo Guedes, uma pessoa nefasta. Então, na hora que precisava de você ter um projeto econômico, nada. Por outro lado, há uma conjunção da expansão da pandemia com o ataque às instituições do Bolsonaro. Né? Lembra-se dos atos que vão lá, março, abril, maio, e quando chega em junho, a prisão do Queiroz, ele dá um passo atrás, na mesma estratégia de agora. Só que na época foi a prisão do Queiroz, agora foi a ação do mordomo de filme de terror, conhecido como Temer. Né? Veja, foi em 2 momentos. Uma foi lá em junho, outra setembro desse ano. É possível já fazer uma história da tragédia. E aí ele dá um passo atrás, mas depois dá 2 à frente, como eu sempre disse. No caso do Queiroz, como ele voltou a atacar as instituições no decorrer de 2020 e os ataques que fez nesse ano, até chegar ao ápice, a 7 de setembro. O mesmo acontecerá agora. Ele silencia, dá um passo atrás e vai fazer o ataque. Garanta, tem absoluta certeza que isso vai ocorrer. Então, ao mesmo tempo que tínhamos a pandemia, tínhamos o ataque às instituições que ele fez e recebeu a resposta fundamental do ministro Celso de Mello, que naquele momento, decano, naquela época, pela expulsória, até 75 anos, reza a Constituição, 70 saiu. E que segurou a ação
autoritária, ditatorial, mas melhor dizendo, de Jair Bolsonaro. Então, perceba, você teve uma expansão da pandemia e ele, com aquelas ideias de imunização de rebanho, aquelas maluquices, né, não agiu, conspirou contra a saúde pública, e aí o número de crimes é muito grande. Por outro lado, paralelamente a isso, não houve um trabalho econômico, né, pela equipe econômica, pela incompetência criminosa do falastrão Paulo Guedes. E, paralelamente também, veja como você precisa depois, quando faz análise, juntar tudo isso e dar uma ordem. Aqui, ele fez os ataques, o ataque institucional, aprofundou, atacou, ameaçou golpe de Estado, AI-5, fechar Supremo, fechar Congresso, tudo junto. Então, vocês estão vendo como é que tem, como se estabelece as relações entre a visão negacionista, o desastre econômico, o ataque institucional e o isolamento diplomático do Brasil. Os ataques à China, né, violentíssimos, criminosos, né, sem ter nada efetivamente que comprovasse aqueles ataques, vocalizando o discurso da extrema-direita nazifascista norte-americana, especialmente num sujeito, um elemento criminoso chamado Steve Bannon, que teve de pagar $5 milhões de fiança porque estava roubando o dinheiro dos bobos que davam o dinheiro para ele construir um muro na fronteira Estados Unidos e México. Ele estava roubando o dinheiro. São desses ladrões. Esse é o grande intelecto hoje o grande influenciador intelectual, não precisa de ser muito, né, do Dudu Bananinha, né? E tendo, portanto, influência direta dos negócios internos. Hoje o Dudu Bananinha é agente do Bannon no Brasil. É um traidor da pátria. Nós temos um traidor da pátria no interior do governo, porque na prática ele não é ministro, é um deputado federal, mas ele exerce funções, por incrível que pareça, informais no executivo, uma espécie de ministro sem pasta, o Dudu Bananinha, como agente de um americano nazifascista. E o Dudu Bananinha é defensor da supremacia branca. O número 88 é da supremacia branca, que ele encontra e usa. 88 a letra H é a oitava do alfabeto. Por quê? 2 vezes 8. Heil Hitler. Essa turma, hoje, está no governo. Então, você teve a pandemia, 600 mil mortos, ele conspirando contra todos nós, o traidor da pátria, Jair Bolsonaro, o falastrão Paulo Guedes, enquanto isso, ganhando dinheiro com a nossa desgraça, com a disparada do dólar. Aí você tem a crise institucional, a crise diplomática, o isolamento, o Estado páreo, os ataques criminosos que ele fez à China. E aí você pode detalhar qualquer uma dessas 4, você vai desdobrando, né? E nós vimos, a CPI mostrou, no caso da pandemia, os negócios criminosos, da compra de vacinas, da compra de equipamentos, da compra de remédios, da quadrilha Bolsonaro, do ladrão Bolsonaro. É um ladrão de dinheiro e de vidas. Por isso, na entrevista com o senador Contarato, que amanhã estamos postando, eu perguntei, pode ser que esse ladrão, esse corrupto, fique até o processo eleitoral do ano que vem. E aí, ele vai sair e vai lavar as mãos? Não, ele disse não. E aí dá a resposta das questões legais sobre isso. Nós temos de ter um compromisso, meu, seu, nosso, com a vida. São 600 mil óbitos, mas mais do que isso, são milhões de sequelados que vão levar as sequelas da Covid para a vida inteira. E nós temos um compromisso com eles, porque eles vão levar isso para a vida inteira sem ter um serviço público que nós temos de lutar, que tenha recursos suficientes para conseguir atendê-los no campo de fisioterapia, remédios, apoio emocional, recolocação no mercado de trabalho. Nós temos uma tarefa, nós não sabemos as consequências da Covid-19, que não terminou, vale lembrar, hein? Porque tem dia que você tem a média de dar 500 mortes por dia, é um número, claro que é um número baixo, entre aspas, comparado ao primeiro trimestre desse ano, mais alto comparado ao ano passado. E as autoridades estão tomando atitudes que me parecem irresponsáveis, já falando em carnaval, réveillon, já falando em tudo como se tudo tivesse terminado. Não parece, é necessário ter, né, aqueles cuidados básicos recomendados. Então, o cenário foi, eu tracei esses quatro pontos e como eles se interligam dentro de uma visão aí de totalidade para ver a tragédia que nós estamos assistindo, que é esse horror.
eu vendo os depoimentos da CPI, eu tenho momentos, são mais de 5 meses de trabalho, alguns momentos é triste, você fica emocionado, você fala assim, meu Deus, será que essa pessoa é humana? Será que é um brasileiro? Será que o dinheiro é tão importante que vidas não interessam? Será que o fanatismo se sobrepõe à racionalidade? Por exemplo, o depoimento de médicos, né, contando a tragédia, o assassinato de pacientes, as experiências que eles fizeram em Manaus, matando pacientes. Coitado, as experiências que fizeram em outros estados do Brasil, mataram muita gente. Esses 600 mil, nós poderíamos ter evitado, não só pelo que diz o doutor Pedro Halal, voltamos àquele exemplo dos 5 óbitos, poderia 4 ter sido salvos, com as medidas tomadas de distanciamento, vacina, né, máscara, etc., como também eu envolveria a questão do tratamento, o que fizeram em hospitais, transformando em câmaras de gás, transformando hospitais em Auschwitz, transformaram hospitais brasileiros no campo de concentração de Auschwitz, em suas câmaras de gás. É uma coisa tenebrosa que nós assistimos. Isso nós vimos aqui, num país democrático, com as instituições funcionando. Nós vendo tudo isso, nós assistimos todo esse processo. É terrível essa questão. Tudo acontecendo. E eu não entendo a nossa resposta. Eu acho que a gente tem, desculpem bater nessa tecla, mas me parece fundamental discutirmos isso, o que aconteceu conosco. Porque foi apresentado um Brasil que eu creio que você não sabia que o Brasil era assim. Eu confesso que não sabia. Eu acho que nós não sabíamos. Tão cruel. Um Brasil cruel, um Brasil mau. Um Brasil não é só do fanático, não tem a noção de pertencimento. É um Brasil que faz você... É um Brasil amargo, mas um Brasil mau. Um Brasil da corrupção. Um Brasil do tal de Roberto Dias, que ia para uma happy hour, numa quinta-feira, às 5 da tarde, em Brasília, negociar com o Cabo Dominguete para ganhar $1 por vacina, vendendo milhões de vacinas, do qual ele não tinha nenhuma. Né? Naquele dia morreram, não sei, em torno de 1.200 brasileiros e brasileiras, e eles nem aí estavam no happy hour. E no dia seguinte, às 3 da tarde, menos de 24 horas, eram recebidos no Ministério da Saúde. Essa turma de 171 eram recebidos. Enquanto isso, o CEO da Pfizer não conseguia, e provou na CPI o número de vezes que ele tentou para ter contato com o Ministério da Saúde e não encontrava resposta. O general Pazuello é um assassino. Esse homem é um assassino, envergonha o Exército. Se o Exército tivesse vergonha na cara, viu, comandante Paulo Sérgio? Se o alto comando tivesse vergonha na cara, chamaria o Pazuello, porque ele é um general da ativa e é um vagabundo hoje lá no Palácio do Planalto sem função, e os senhores chamariam e diriam o seguinte, na ativa não, se você quer fazer vagabundagem no Palácio do Planalto, vá para a reserva, né? E punir esse homem. E vocês não tiveram a coragem de punir. General Paulo Sérgio, eu não esqueço isso e não esquecerei até o final da vida. O Exército cohonestou o genocídio, cohonestou Pazuello, a quebra da cadeia de comando. O alto comando é uma vergonha e o senhor é uma vergonha. Entendeu bem? O senhor é uma vergonha, porque o senhor cohonestou, e isso o senhor jogou água no moinho do golpe de Estado de 7 de setembro, que só não ocorreu porque ele não conseguiu mobilizar fanáticos como imaginava. O senhor também é responsável. Os senhores, eu não vou falar nem nas outras 2 armas, que elas são irrelevantes para os nossos padrões aqui. Eu tenho de falar, sim, agora do Exército e do Pazuello, que militarizou no sentido, e vimos quem era aquela turma, a CPI mostrou a corrupção dentro do Ministério da Saúde. Então, é uma vergonha. Nós temos de ter coragem. O que nós assistimos aqui foi Auschwitz, feito num país democrático, as câmaras de gás, em cada hospital, no hospital A, no hospital B, no hospital C, matando. E nós assistindo. O que aconteceu conosco? Da mesma forma como eu não conhecia o Brasil, que a CPI me mostrou especialmente,
Porque aí não é alguém falando, você está vendo, não é alguém dizendo que alguém disse, você está assistindo. Tudo aquilo apresentou um Brasil que, sinceramente, eu não conhecia. Eu acho que hoje a falta de reação, aquela ira santa da música lá sobre o Menestrel das Alagoas, a ira santa, cadê a nossa ira santa? Na letra do Fernando Brant, a música do do Milton Nascimento, perdão. Cadê? O que aconteceu conosco? Nós estamos tão passivos assistindo tudo isso. E quando eu digo resposta, não é quebra-quebra. Entenda-se. É a resposta legal, constitucional. É a nossa reação de brasileiros. Nós assistimos as câmaras de gás circulando de hospital para hospital e não fizemos nada. Nada fizemos. Assistimos. Eles estavam morrendo. Também pegaram a Covid, morram. E foi isso que nós vimos. Então, quando eu estou falando isso, eu estou falando para mim também, para todos nós. Né? Não tiro, não falo assim, olha, eu estou fora, não. Eu acho que a reação nossa, alguma coisa de errado tem acontecido. Antes nós imputávamos a pandemia a dificuldade de uma mobilização, etc. Agora já as coisas estão sendo enfrentadas, é possível. A, B, até jogo de futebol. E aí, como é que nós não damos esse passo constitucional, político à frente, entenda-se? Sempre no defesa do ordenamento legal. É terrível. Instituições vão ficar para sempre com essa mácula. Esses políticos da bancada da Beócia, da CPI da Covid, né, o Bolso Estupro, o Alberto Roberto, o Francis Soir, esses que eu vou falando, o Visconde Toné da Decadência, todos esses que eu vou até... eu fico assim, fico horrorizado que eles venderam a alma ao demônio. Não estão nem aí. Mas esse eu espero que os seus estados o julguem politicamente e tal. Agora outros médicos, conselhos de médicos, Conselho Federal de Medicina, os que estão no Poder Executivo, né? Esses aí que ficaram falando, jornalistas que venderam a alma ao demônio, não é só pena de aluguel, garganta de aluguel, não. Não, eles são sócios do genocídio, eles mataram também, porque eles sabiam que tudo aquilo não era verdade. Não é fanatismo, não é que eu estava fanatizado, não é que eu fui enganado, não. É em troca de dinheiro. É aquela coisa que a gente vê naqueles clássicos da literatura e do cinema. Eles venderam a alma ao demônio em troca de dinheiro e sabem que amanhã o Brasil vai esquecer do que eles fizeram. Isso é uma coisa que me deixa angustiado, agoniado, que o Brasil vai esquecer amanhã do que eles fizeram. Nós não podemos esquecer. A memória é a nossa arma. Nós não podemos esquecer o que o Exército fez, começando o genocídio. Sim, porque se tem um genocida, um idiota na presidência da República, você não pode dizer qual do comando seja idiota. Não. É generais bem formados que estão lá. E ficaram como carneirinhos. O comandante do Exército disseram, não, é estratégico ele não ter punido o Pazuello, que nada, carneirinho. E nós vamos esquecer o que eles fizeram. Eu não vou esquecer. Garanto a vocês, em qualquer espaço que eu estiver, aqui, na televisão, na internet, escrevendo em revista, jornal, livro, o que eu estiver fazendo, eu não vou esquecer aqueles que conestaram o genocídio. Porque cada brasileiro que morreu, eu morri também. A cada um que morreu, eu morri também. Eu morri junto. Eu não posso esquecer isso. Eu não posso esquecer. Eu morri junto. Então, não é possível a gente ver tudo isso e lavar as mãos. E falar, vamos seguir em frente. Não vamos olhar pelo retrovisor. Eu gosto disso. Isso é lindo. Isso é bem Brasil, bem medíocre. Não vamos olhar pelo retrovisor. Só que o retrovisor nem dá para você ver nada atrás. Sabe por quê? Tem 600 mil mortos. Só isso. 4 vezes que morreram em Hiroshima no bombardeio atômico, não me canso de dizer. 8 vezes que os Estados Unidos perdeu na guerra do Vietnã em 20 anos, não me canso de dizer. Então, hoje, nós atingindo esses 600 mil mortes, é triste, muito triste. Além do que eu assisti na CPI, triste. Mas eu espero que amanhã seja diferente, seja um novo tempo. Amanhã, né, vai ser outro dia, né? Não diz lá o Chico Buarque, tantas vezes eu repeti isso aqui, vai ser outro dia. Agora, só vai ser outro dia se nós mudarmos. Se nós continuarmos nessa pasmaceira,
Aí não dá. Agora, se nós tivermos o que na música lá volta, aquela ira santa do Menestrel das Alagoas, aí o Brasil muda. E só vai mudar se formos nós. Porque se continuarmos assistindo passivamente tudo isso, o país vai afundar. O cenário é esse. A economia, nem preciso falar, né, do jeito que está. E vão ter o caos social, a explosão aqui nesse país. É o cenário que está sendo desenhado. Então, depende de nós. É por isso que eu sei que é uma batalha que não é fácil. Todo dia nós temos esses encontros, todo dia. Eu sei que é difícil, mas eu sei que esse é o caminho correto. Eu queria agradecer, bem, aos 642 mil inscritos no meu canal, estamos chegando quase aos 643, faltam alguns só. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indique o canal a uma amiga, é muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Lembro que nós postamos a entrevista com o senador Alessandro Vieira, muito bacana a entrevista, e amanhã, logo cedo, uma entrevista emocionante com o senador Fabiano Contarato. Assistam, tenho certeza, vocês vão ver o que é qualidade, né? Por isso que o nosso canal não é exagero, é uma universidade aberta. Mais de 150 grandes entrevistas que nós temos aqui. Assista então do senador Alessandro Vieira e amanhã do senador Fabiano Contarato. Nós criamos o clube de membros, uma coisa muito legal, muito bacana, que eu gosto, estou fazendo com a maior disposição, que é um material exclusivo que a gente está produzindo só para o clube de membros. Clique lá que vocês têm todas as informações, tenho certeza que vocês vão gostar. Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso www.cursodovilla.com.br. Lá tem todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovilla.com.br. E lembro, eu tinha esquecido do Instagram da minha mulher, se vocês quiserem observar, é bem bacana, @Letícia de Castro Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!